passaporte da vacinação segue divergindo opiniões e causando muito entrevero. Dessa vez, o bate-boca foi entre Mário Frias e Eduardo Paes. Confira. Uma polêmica envolvendo o secretário de Cultura e o prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi às redes sociais. O que aconteceu foi que o secretário de Cultura tentou se hospedar em um hotel aqui na capital fluminense, cujo nome não foi revelado, mas teria sido impedido por volta das 9 horas da noite, quando gostaria de se hospedar com a sua família. Rapidamente ele foi às redes sociais falando que o que aconteceu não poderia ter sido realizado. E, segundo as informações, o que aconteceu foi que ele não apresentou o passaporte vacinal. Ele logo foi às redes sociais criticar a atitude do governo aqui do Rio de Janeiro e o prefeito Eduardo Paes também foi taxativo, dizendo que todas as pessoas que se hospedam nos hotéis, que adentram os locais fechados, precisam fazer a utilização da máscara e também apresentar a carteira vacinal. As medidas aqui no Rio de Janeiro ficaram mais severas depois que o surto de gripe começou a crescer. Começamos com 6.600 casos e em 3 semanas tivemos aí um aumento considerável. Já foram 21 mil casos registrados. A imunização continua, foi reforçada e 5 novos postos foram criados para atender especificamente as pessoas que estão com a gripe. Portanto, agora essa questão vai tomar novos rumos, porque o secretário de Cultura diz que vai entrar na justiça por essa medida e por tudo que ele passou com a sua família. Paulo Pousonoff, nosso comentarista, chamo você novamente para cá, Paulo, para comentar então essa judicialização do caso pelo secretário de Cultura, Mário Frias. Mariana, quero ver, né, se o STF, de repente, a gente vai ver decidindo essa briguinha aí de comadres. Não é função do secretário de Cultura fazer esse tipo de coisa, esse tipo de propaganda, né? Ele que a gente sabe que ele se coloca contra o passaporte vacinal. Bem, nesse caso, eu acabo concordando com ele, eu também sou contra isso. Agora, não passa aí de um golpezinho publicitário e político. Ele sabia que seria barrado no Rio de Janeiro, e aí aproveitou para marcar sua posição. Novamente, eu insisto, eu acho que não é função dele, ele já deve ter trabalho bastante para comandar a cultura, né? A gente viu que a Secretaria de Cultura agora sofreu um golpe muito importante do STF, que impede esse governo de realizar políticas de cultura próprias, né? A OAB aí entrou com uma ação acusando o governo Bolsonaro de desmantelar as políticas de cultura, sendo que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito justamente com uma visão diferente para a cultura. Por isso, aí as medidas sempre controversas desse secretário. Agora, essa briguinha aí realmente é só um golpezinho político. Paulo, de qualquer forma, né, golpe político ou não, existe uma hierarquia e o secretário de Cultura deveria respeitar essa hierarquia, você não acredita? E não bater de frente. Não, com certeza. Acho que até porque é uma guerra perdida, né? O STF já determinou lá que quem manda são os prefeitos e governadores e o que resta fazer? Entrar no STF? Não, ele optou por fazer aquilo que a gente chama, né, de barraco, para fazer e acontecer, para aparecer justamente às custas dessa medida, para mostrar que ele é contrário a essa medida. Agora, essa judicialização também não faz nenhum sentido, porque a gente vai começar a levar qualquer briguinha agora até as últimas instâncias, a gente vai sobrecarregar ainda mais o nosso judiciário e vai dar mais poder ainda ao nosso judiciário para determinar qualquer coisa na nossa vida. Eu não estou concordando com a atitude do Mário Frias, bem pelo contrário, Mariana. Eu acho que há certas brigas aí, esse é um erro, né? Inclusive desse governo como um todo, que é não saber escolher as suas batalhas. A gente vê aí o Mário Frias, a meu ver, não soube escolher as suas batalhas. Mas fato é que o passaporte da vacina segue causando aí uma série de divergências. Nós lembramos, por exemplo, que agora há pouco a nossa repórter Luciana Verdolin entrou direto de Brasília com uma coletiva de Marcelo Queiroga, onde a Luciana questionou
para Queiroga sobre essa nova onda de ameaças contra os diretores da Anvisa, se teria ou não alguma coisa a ver, né? Ou se pelo menos o discurso da última live de Bolsonaro teria incitado essa nova onda de ameaças por conta de Bolsonaro ter questionado aí o nome dos técnicos que assinaram essa autorização dessa nova vacina contra a Covid-19 para crianças. E aí a resposta do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi que não, que era apenas uma guerra de narrativas. Ou seja, de guerra de narrativa em guerra de narrativa, onde nós vamos parar? Fato é que a população fica dividida, Paulo. Não, fica com certeza, Mariana, muito dividida. Esse é mais um caso, né? Novamente aqui, sou obrigado a dizer que é outra briga que eu não entendo porque o presidente Jair Bolsonaro entra nesse tipo de conflito. Ele sabe que ele tem aí uma boa parte, inclusive, da imprensa contra ele, que vai usar isso à exaustão. E mesmo assim ele insiste. Como o ministro disse, faz parte, né, até dos protocolos ali burocráticos da Anvisa dar publicidade a quem tomou certas decisões. Então o presidente Jair Bolsonaro desnecessariamente entra nessa briga e soa realmente como uma espécie de intimidação, né? Como se os membros ali, os diretores da Anvisa, tomassem decisões e não se responsabilizassem por elas. Eu volto a falar, eu não concordo com essas decisões da Anvisa. Eu acho que se criou no Brasil ali, principalmente na Anvisa, por conta da pandemia, uma tecnocracia perigosíssima. Muita gente baixa a cabeça para esses tecnocratas só porque eles dispõem de um diploma. Eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro, ao fazer isso, esteja mostrando que ele luta contra essa tecnocracia, mas essa luta é muito, muito atrapalhada, muito impetuosa, né? Muito cheia de voluntarismo e acaba sendo prejudicial até para o presidente. Você acredita, quando você fala em voluntarismo, você acredita então que o presidente Jair Bolsonaro coloca sua opinião pessoal na frente, muitas vezes, de questões técnicas, pareceres técnicos? Sim, mas enfim, ele tem o direito, né, de fazer isso, de colocar a sua opinião também pessoal, que também deve estar informada. A gente não pode acreditar também que esses pareceres técnicos sejam uma manifestação da verdade. É curioso, Mariana, porque agora há pouco, né, você conversava com o Bruno Meyer e falando sobre a ANAC, que é uma agência reguladora semelhante à Anvisa, né? Um corpo técnico ali. E a ANAC a gente viu que cometeu uma atrapalhada aí, que nem conseguiu explicar por que permitiu que essa empresa aérea operasse apenas por 6 meses, mesmo a empresa já passando por dificuldades no nascimento. Bem, a Anvisa é a mesma coisa, é um corpo técnico tomando decisões. E muitas dessas decisões são, sim, atrapalhadas e muito cheias de ideologia também. Controle.